E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer três questões de física, beleza? Três questões envolvendo elétrica, beleza? Principalmente a parte de resistores, beleza? Essa primeira está aparecendo na tela da SpaceX, a próxima da SpaceX e a última do IME, beleza? Resolver esses três problemas aí pra gente brincar um pouquinho, de boa? Então, bora! Beleza? A primeira questão da SpaceX fala nos dois circuitos, né? Duas pilhas, três lâmpadas incandescentes, né? Iguais. E essa chave que pode abrir ou fechar, beleza? Ele quer saber o que acontece quando tu abre e fecha essa chave, tá bom? Então, trabalhando primeiro com a chave aberta, né, como ele está falando da corrente nas lâmpadas, né, vamos calcular essa brincadeira. Então, a gente sabe que a DDP é igual a resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Beleza? A nossa DDP, como a gente tem duas pilhas de tensão V, né, como elas são em série, é só somar. Então, fica 2V. A nossa resistência equivalente, a gente está desconsiderando a L3, né? Por enquanto, a gente está trabalhando com a chave aberta, não passa corrente por L3, então a gente pode ignorar ela. Então, como o L1 e o L2 estão em série, também é só somar, né? Vamos fingir que ambas têm resistência R. Nesse tipo de questão, né, as lâmpadas servem como nossa resistência. Então, como elas são em série, é só somar também. Então, fica 2R vezes a corrente, né, que eu vou chamar de IA, a corrente aberta. Beleza? Isolando IA, a gente vai ter que IA é igual a 2V sobre 2R. Eu posso cortar o 2 em ambos, em cima e embaixo. Então, a corrente do sistema, quando a chave está aberta, vai ser só V sobre R. Beleza? Nada demais por enquanto. Agora, o que acontece quando a chave está fechada? Só redesenhando a parte dos resistores, né? A gente vai ter, aqui a gente tem nosso L1, que eu vou chamar de L. Só que agora a chave está fechada, então passa a corrente por L3. Então a gente vai ter que usar o L3 agora. Aqui é outro R, né? Aqui é o L2. Aqui é o L3. Beleza? A terceira lâmpada. Então vamos calcular a resistência equivalente desse sistema, né? Ignorando primeiro isso daqui, trabalhar só com esses dois. Como eles estão em paralelo, a gente sabe que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Beleza? Como o denominador é igual, basta somar a parte de cima, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 mais 1 é 2, né? Então, 2 sobre R. Invertendo ambos os lados, a gente sabe que a nossa resistência equivalente é o R dividido por 2. Beleza? Só que falta somar com o L1, né? Falta somar com isso daqui que eu ignorei no início. Então, a nossa resistência equivalente total vai ser a resistência do L1, que é o R, mais a resistência equivalente dos dois, né? Do L2 e do L3. Então, R sobre 2. Fazendo o MMC direto, tem 2 aqui embaixo. Então, fica 2R mais o R. Então, a resistência equivalente é 3R sobre 2. Beleza? Então, agora é só a gente calcular de novo, né? Então, a gente sabe que a DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Agora eu vou chamar de IF, né? Corrente. Quando a chave está fechada. A DDP é igual, né? Fica 2V. A nossa resistência equivalente agora é 3R sobre 2 vezes a corrente. Então, a gente tem que ir isolando o IF. A gente vai ter, passando esse 2 para o outro lado, né? 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar 4V sobre 3R. Beleza? Só para deixar mais bonitinho, pode dizer que o IF vai ser 1,3, né? Vou deixar assim, né? Vezes V sobre R. Beleza? Então essa é a corrente que passa nas lâmpadas agora. Beleza? Então vamos ver o que ele nos diz agora, né? A letra A diz que a corrente de duas lâmpadas aumenta. Inicialmente, a corrente é essa brincadeira aqui, né? A corrente inicial é V sobre R. A corrente, quando a chave está fechada, é 1,3 vezes V sobre R. Então, obviamente, a corrente aumenta, né? Ela aumenta no L1 e também aumenta no L3, porque inicialmente a corrente no L3 é zero. Então, qualquer corrente agora, a corrente aumentou, né? Então, ele já fica com a resposta na letra A. Beleza? A corrente do L2, obviamente, diminui, né? Porque antes a corrente ia integralmente para o L2, agora ela tem que se dividir para o L3. Mas a do L1 aumenta e a do L3 também, né? Porque o L3 era zero e agora a gente tem uma corrente específica nele. Beleza?
Então, a primeira questão ficamos com a resposta na letra A. Beleza? A segunda questão da ISTEX, né, a Escola de Formação Complementar do Exército, diz que a resistência ôhmica de certo aquecedor é feita por um fio metálico de resistividade constante P, comprimento L e área de seção transversal A. Quando conectado a uma fonte de tensão U, esse fio deve ser atravessado por uma corrente dada por. Então, de novo, a gente vai trabalhar com aquela lei que a gente já trabalhou, né? U é igual a R vezes I. Só que aqui eu tenho que trabalhar com a segunda lei de Ohm, né? Eu vou trabalhar com a primeira, mas com a segunda também, né? A gente sabe que a resistência é dada por a resistividade, que ele me deu, que é o Pzinho, vezes o comprimento, que é o L, sobre a área da seção transversal, que é o A. Beleza? Então, esse R eu substituo na primeira lei. Então, a gente tem que U é igual a resistividade, vezes o comprimento, sobre a área, vezes a corrente. E agora, como ele quer a corrente, né, é só isolar essa brincadeira. Então, passando todo mundo para o outro lado, a gente vai ter o A vezes o U dividido pela resistividade vezes a corrente. Beleza? Uma questão bem tranquila, né? Por mais que seja, essa prova seja para ensino superior, né? Para quem quer ser professor do colégio militar, essa questão, particularmente, eu acho bem tranquila, né? Então, em cima fica a U, embaixo fica o L e o Pzinho. A resposta aqui na letra A. Beleza? Beleza, a última questão, questão do IME, né? Diz que sabendo que todos os resistores da malha infinita da figura tem resistência R, a resistência equivalente entre A e B é. Então, é uma questão bem padrão nessa questão de malha infinita. Tu tem que achar alguma coisa em comum, beleza? Se tu perceber do A e B, a gente tem, obviamente, a resistência equivalente entre A e B, né? Mas a partir desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de C, esse ponto aqui que eu vou chamar de D, a figura só se repete, beleza? Então, essa parte toda aqui, ó, tem a resistência equivalente igual. Aqui também a resistência equivalente entre A e B, porque o circuito está se repetindo. Então, vamos redesenhar essa brincadeira. Aqui eu tenho o meu A, e vamos dizer que o B esteja por aqui. Então, inicialmente eu tenho uma resistência R, esse fio se divide. Aqui eu continuo tendo uma resistência R, só que aqui em cima eu tenho resistência equivalente entre A e B. Beleza? Essa parte toda de cima é igual à parte de baixo. Então, a resistência equivalente também tem que ser igual, né? Então, vamos calcular a resistência equivalente nessa brincadeira agora. Então, a gente tem, inicialmente, nessa primeira parte, que eu vou pintar em vermelho, vamos calcular a resistência equivalente dessa parte, né? Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre RA, RAB, mais 1 sobre o R. Beleza? Então, daqui a gente tira que 1 sobre REC vai ser igual a... O MMC entre RAB e R é o produto dos dois, né? Então, fica RAB vezes o R sobre R mais RAB. E invertendo ambos, né? A gente tem que a resistência equivalente dessa parte vai ser o RAB vezes R dividido por RAB mais R. Beleza? Então a gente achou a resistência equivalente dessa parte em vermelho. Agora vamos achar a resistência equivalente total, né? A resistência equivalente entre A e B vai ser essa resistência aqui, somado com o que a gente já tem. Então, R mais RAB vezes o R sobre RAB vezes o R. Beleza? Agora, obviamente, a gente tem que fazer um MMC bacana aqui, né? Perdão, aqui embaixo é um mais. RAB mais R. Então, já que tem um mais aqui, agora que eu vi, né? Não vou fazer MMC, eu vou jogar esse R para o outro lado. Então, a gente vai ter RAB menos R vai ser igual ao RAB vezes o R sobre RAB mais R. Por que eu fiz isso, né? Para pegar esse denominador RAB mais R e jogar para o outro lado, a gente vai ter um produto notável. Vai facilitar um pouquinho a minha vida. Então, a gente vai ter RAB menos R que multiplica RAB mais R. Isso é igual a RAB vezes o R. Bacana? Então, na primeira parte, eu tenho alguma coisa menos outra coisa. E no outro lado, né, no outro parênteses, eu tenho as mesmas coisas, só que o sinal do meio trocado.
Então isso aqui é um produto notável que a gente conhece bem, né? Fica ao quadrado primeiro, RAB ao quadrado menos quadrado segundo, R ao quadrado. Isso é igual a RAB vezes o R. Beleza? Então a gente pode jogar tudo para a esquerda agora, né? E a gente vai ficar com uma equação de segundo grau. RAB ao quadrado menos RAB vezes o R menos R ao quadrado. Isso é igual a zero. Bacana? E como eu falei, né? Agora a gente formou uma equação de segundo grau. Para facilitar minha vida também, né? Eu vou dizer que esse RAB é um x qualquer. Então a gente vai ter x ao quadrado menos x vezes R menos R ao quadrado. Isso é igual a zero. Só para não ter que ficar escrevendo, né? Na verdade não vou ter que mais escrever, mas enfim. Assim, botando x ao quadrado parece mais uma equação de segundo grau, né? Então vamos calcular o delta, vamos calcular as raízes dessa brincadeira. Então o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Quem é o meu b aqui? O meu b é menos o r. Vai ficar menos o r ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos r também. Então essa brincadeira vai dar r ao quadrado. Menos com menos vai dar mais, né? Então mais 4r ao quadrado. Então o nosso delta é 5r ao quadrado. Bacana? E vamos calcular as raízes agora, né? Como é que calcula as raízes? Menos b, mais ou menos a raiz do meu delta, sobre 2a. Então daqui a gente tem o b é o r, né? Então fica menos o menos r, fica mais r. Mais ou menos a raiz do delta, que é raiz de 5r ao quadrado, sobre 2 vezes 1. Então daqui a gente tira nosso r, mais ou menos. O r ao quadrado eu posso tirar da raiz. Então fica só r raiz de 5 sobre 2. E botando o r em evidência, vai ter r que multiplica 1 mais ou menos raiz de 5. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Só que agora a gente tem duas raízes, né? 1 mais ou menos a raiz de 5 e 1 menos a raiz de 5, né? Só que só uma delas eu posso usar. Qual delas que eu vou usar? Obviamente, como eu estou trabalhando com resistência, não faz sentido dizer que a resistência do material é negativa, né? Então a gente vai trabalhar apenas com valor positivo. Então a resistência equivalente entre A e B vai ser dada por R, que multiplica 1 mais raiz de 5, tudo isso sobre 2. Beleza? Uma questão do ímã é uma questão bem divertida, né? Como eu falei, uma questão bem padrão, essa questão de malha infinita. Beleza? 1 mais raiz de 5 sobre 2, né? Então a gente pode ficar aqui com a resposta na letra D. De boa, rapaziada? Então, física não é muito meu forte, né? Eu confesso que eu gosto mais de matemática, até por isso que eu estou me formando nisso, né? Mas eu acho algumas questões, alguns assuntos de física bem divertidos. Tá? Elétrica, essa parte de resistência e tal, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, eu até acho legal, né? Quando começa capacitor e outros objetos, aí eu me complico um pouco. Mas enfim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se possível, deixar um like para ajudar seu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários, beleza? Inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, valeu. Até a próxima.